Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou aqui com Cássio Zirpoli e nesse vídeo a gente traz uma notícia que vem repercutindo muito nas últimas horas, tá? A SAF do Santa Cruz pode estar saindo do papel, tá? Uma notícia que se tornou pública a partir do podcast Beberibe, né, 1285, né, com Gera trazendo aí em primeira mão, e a Rádio 98 Live de Belo Horizonte, horas depois, também detalhou um pouco mais sobre esse movimento que envolve empresários mineiros, um nome diretamente ligado ao processo de construção da SAF do Atlético, um clube que saiu da 4ª divisão e hoje é Série B do Campeonato Brasileiro, e os pontos começaram a se juntar e, mais do que uma especulação, a gente já trata isso como uma notícia sólida, algo que de fato está em curso. Cássio, esse movimento do Santa Cruz ter sua SAF comprada por esse grupo, e já se fala até no valor de 1 bilhão para ser investido em 10 anos. Fred, enquanto a gente gravava aqui, Santinha era trending topics, só nas redes sociais, porque... Já recebi muito meme no WhatsApp. Já recebi muito. Não, mas o meu ponto que eu queria trazer isso é porque foi um assunto que não saiu só aqui, é um assunto que acabou de, o Santa vai virar SAF, ou seja, ele repercutiu em vários locais, certo? Assim, acabou, até pela questão da presença da torcida do Santa, enfim, da dificuldade que o clube vem nos últimos anos, então chamava atenção isso, então acabou sendo uma notícia que não é aquela notícia hiperlocalizada, sabe? Foi uma notícia que acabou gerando interesse na comunidade de futebol assim e acabou sendo TT com a palavra. E, por exemplo, eu digo isso que é nacional porque ninguém colocou aqui o Santinho vai virar SAF. Tá entendendo? Não saiu em canto nenhum aqui no NE45, na Globo, no Bloco Torcedor, na Folha de Pernambuco, Diário de Pernambuco, ninguém. O Santinho vai virar SAF. Essa é uma palavra mais aqui para você ter uma dimensão maior da repercussão. E sobre a SAF, com B de bola, como você falou. E do jeito que tá o futebol, tem que ser B de bola mesmo, tá? Assim, porque o que tá. Se SAF abaixo disso, o futebol tá entrando num volume de cifra que realmente tem que trabalhar com B de bola, B de bilhão. Quando o Gera fez o vídeo dele, e ele foi muito detalhado, inclusive deixando muito claro, assim, que ele estava colocando que era coisa de nos próximos dias ser apresentado por Bruno Rodrigues, o presidente do Santa. Mas ainda sem um nome e tal, aí veio, como você falou, veio a Rádio Live, que já trouxe mais os detalhes de quem seria o investidor, mas dentro da mesma notícia que Gera estava dando. Essa proposta ela deve contemplar várias situações, como a modernização do Arruda, a ampliação do CT Ninho das Cobras. Talvez, quando eu digo ampliação, não é só construção, talvez até ampliar mesmo o terreno, que é um terreno um pouco mais curto, cabe 2 campos de futebol, e naturalmente o Santa vai precisar de um CT que tem mais do que 2 campos de futebol. Além disso, é investimento imediato no futebol, e não ficou claro ainda, pelo menos nesses primeiros momentos, como seria a dívida. Mas aí é o que você tem que juntar as peças. Você até trouxe, a gente estava conversando sobre isso, Fred, que é o seguinte: no último dia do ano de 2024, 31 de dezembro, o Santa Cruz divulgou um comunicado oficial falando do diagnóstico da consultoria Álvares Marçal sobre o resultado do balanço financeiro do Santa. Naquela situação, a resposta foi até um tanto óbvia. Disse que para atração de investimentos visando a SAF, primeiro, a SAF era o caminho, ela tratou como a SAF sendo o caminho, um ponto. E que para atração de investimentos para a SAF, investimentos externos, melhor dizendo, para a SAF, o Santa precisava passar pela recuperação judicial, que é um processo que o Santa vem se arrastando desde setembro de 22. Pô, a gente está gravando esse vídeo dia 10 de janeiro, são 10 dias depois desse comunicado. Então, na hora que sai aquele diagnóstico, já havia, inclusive ele termina com o comunicado do Santa dizendo que agora o Santa, a partir daquilo, ia adiantar para fazer o que tem que fazer para ter a SAF. E aí vem essa notícia agora que ainda não foi o comunicado do Santa. Como já foi dito aqui, é um comunicado pela imprensa, porque o Santa até disse. O Náutico, quando teve a sua proposta não vinculante, o Náutico anunciou. O Santa, quando teve esse diagnóstico, anunciou. Isso aqui ainda não foi anunciado, mas que estava algo muito próximo, sobretudo porque a reportagem do 98 Live, que o NE45, o site da gente também acabou tendo essa confirmação, era de que é algo realmente encaminhado, certo, Fred?
Assim, não é... Sim. Eu vou citar o Náutico mais uma vez, porque é dos três clubes, dos três grandes clubes pernambucanos, é aquele que, de forma oficial, está mais adiantado no processo. O Náutico... Ou não agora, né? Não, é sim, mas eu digo de forma oficial, mas eu não, Oficial, ainda não. oficial. Ou não, não. Ainda é oficialmente está Oficialmente mais... sim, mas ao que parece... Não, mas entenda o que eu vou dizer. O Náutico, ele disse que recebeu a proposta da SAF, uma proposta não vinculante. Não vinculante, o vinculante é o seguinte: quando é não vinculante, você ganha um prazo, uma carência de que você não pode negociar com ninguém, e quando é vinculante é que o negócio está quase assinado e só dá para trás se tiver algum erro de tipo, a empresa quebrou, o clube não cumpriu tal situação, mas que já está quase caminhado. E a não vinculante é mais para você criar uma carência para você não fazer negociações paralelas, ou seja, durante 30 dias ou 60 dias, geralmente foi até o que o Náutico fez, foi 30 dias por renovou, por mais 30 e já renovou, você tem só aquela situação. Quando o Náutico recebeu essa proposta não vinculante, ele deu prazo para responder a esse grupo se viraria ou não vinculante. E esse prazo acabou em janeiro e o Náutico prorrogou por 30 dias no início de fevereiro. Esse do Santa não teve um anúncio sobre isso. Mas a forma como foi tratado é o seguinte, que quando essa proposta chegar, já não vai ter mais esse processo que o Náutico está passando. E aí é que aí é nesse ponto que o Fred falou, que se o Santa comunicar nos próximos dias, talvez a situação do Santa seja antes de fevereiro, ou no início de fevereiro ainda. E até porque dentro da burocracia dos clubes, o Santa, e aí é discutível ou não de cada um, o que a Assembleia Esse ponto que votou... eu ia trazer. A do O que a Santa Assembleia... Cruz chegou, passou, né? Porque a Assembleia do Santa, lá em maio de 22, porque a SAF está desde 21, né? A lei federal criou a SAF, ou seja, aí em maio de 22 os clubes começaram, os clubes mais tradicionais, os clubes associação, que é o caso do Santa, do Náutico, do Sport, todos eles precisaram passar por uma reforma estatutária para colocar dentro do estatuto oficial do clube um item dizendo a gente pode virar SAF, porque não pode só querer virar SAF, tem que dizer que o estatuto permitir. E aí vai para a Assembleia Geral, com o voto dos sócios, o Santa passou por esse processo em maio de 22. Perceba que a gente está em janeiro de 25 e o quanto essa situação está arrastada. Só que quando o Santa votou a reforma do estatuto dele, não foi só para constituir a SAF, a permissão para constituir a SAF, mas foi dando já plenos poderes. Isso foi muito questionado na época, mas foi aprovado por 67%. Foi muito polêmica aquela Assembleia do Santa. Que era com a Antônio Luiz Neto, na ocasião, presidente, e a Assembleia foi com 67%. Nesse item, porque ela teve outros itens, mas esse item específico teve 67% de aprovação, que era dando ao comando executivo do clube o poder de escolha da proposta e implementação da proposta. Qual é a diferença? No Náutico, ainda, por exemplo, o Náutico colocou na questão da SAF, para poder ter a SAF, mas quando chegar a proposta, se o executivo do Náutico aceitar a proposta, essa proposta será submetida a uma nova Assembleia, certo? Mais recentemente, na última semana, o Ferroviário do Ceará recebeu uma proposta que oscila entre 113 milhões e 413 milhões ao longo de 10 anos. E essa diferença no investimento é as divisões do Ferroviário estará nesses 10 anos. Na Série D um preço, na Série A outro preço, enfim, se passar 10 anos na Série D ou sem série, seria 113 milhões. Aí o Ferroviário, até para deixar como é bem metódico, o Ferroviário, Fred, ele teve uma assembleia para mudar o estatuto para permitir a SAF, e foi aprovada, o Ferroviário aprovou, vai constituir a SAF, e ele recebeu essa proposta. Para aceitar essa proposta, será uma nova assembleia. O Santa já não teria essa assembleia, tá? Então é nisso que o Santa pode estar muito perto, porque na hora que chegar a proposta, Bruno Rodrigues e sua direção, eles olharam e acharam os valores, o sócio pode adorar a proposta ou pode odiar a proposta, mas caberá a Bruno escolher. É o que diz o estatuto. E por isso o Santa pode, nesse processo, acelerar o processo e ultrapassar o Náutico nessa conversão. Tem um mês para se chegar e dizer, a gente quer isso aqui, ponto final. Nessa proposta, ela, dos dados preliminares, Fred, ela contempla o que as outras propostas, com números diferentes, naturalmente, mas que as outras propostas contemplam, que é resolver a dívida, como eu falei, estruturar o patrimônio do clube. E aí são as duas questões mais delicadas que sempre foram dentro do Santa, tipo, como ficaria para resolver isso aqui? A dívida de 305 milhões, juntando tudo, dívidas trabalhistas e dívidas tributárias, e qualquer pendência que o clube tenha, e o Arruda. Porque é o que a gente sempre fala, o Arruda, quando foi construído o anel superior, em 1982,
era o quarto maior estádio particular do mundo. Tipo, não era do Brasil. Era o quarto maior estádio particular do mundo e era a época do gigantismo sendo um orgulho. O Arruda continua sendo orgulho para o Santos, mas eu digo assim, ó, que o fato de ser gigante bastava. E hoje não basta ser só um estádio gigante. Inclusive, acaba sendo um estádio que demanda muito dinheiro do Santa, que já tem uma receita limitadíssima, para manutenção, que acabou sendo um problema já na estreia do clube no ano. O Arruda é um estádio de 60 mil lugares, já pela medição atual da FIFA, e que, por medida de segurança do Corpo de Bombeiros e da Polícia, foi limitado a 26.500 torcedores. E nesse primeiro jogo, que deu mais de 20 mil pagantes contra o 13, o jogo da Copa do Nordeste, teve a questão dos banheiros, que foi bem polêmica, e que o clube precisa daquela estrutura para arquibancada, para banheiro, para campo, para iluminação. É caro. Essa proposta contemplaria isso. Vai ser Arena Coral? Aí que eu dizer, eu não faço a menor ideia se vai ser Arena Coral, que era o projeto. A modernização do Arruda pode ser a reforma do Arruda, Fred. Mas o fato de ser. Só para dizer que eu quero, vai virar Arena Coral finalmente? Não são. A gente não está dizendo. Não é sinônimo disso. A modernização pode ser deixar o estádio numa condição muito melhor, atendendo a 50, 55, 60 mil torcedores, mas sem ser arena. Isso não está claro. E o CT, como eu falei, o CT do Santa Cruz realmente precisa ser ampliado. A questão da dívida, e agora juntando lá com o documento de 31 de dezembro, a recuperação judicial do Santa, o Santa entrou com esse pedido em setembro de 2022. Foi o primeiro dos 3 grandes do Recife. E os outros 3 entraram também, porque todo mundo passou pelo processo semelhante. Os 3 querem mudar o estatuto para virar SAF, os 3 precisam equacionar o seu passivo para permitir um negócio melhor com o investidor, e os 3 optaram pela recuperação judicial como modelo de negócio como modelo de gestão para esse fim. Recuperação judicial, que se fosse uma empresa, você está quase falido e você elabora um plano de pagamento aos credores, da seguinte forma: vai ter um deságio da dívida, se você deve 100 milhões, vamos fazer um deságio, uma redução de 50%, 60%, 70%. O Sport, por exemplo, conseguiu 80% do deságio. Aí fala, mas que beleza, eu também quero isso. Mas você firma um termo de compromisso no qual, se você atrasar esse plano, aí você vem, se fosse uma empresa privada, viria uma rebordosa gigantesca. Então, não é simplesmente firmar um pacto e depois atrasar uma parcela. Aí viria um problema muito maior. O Santa Cruz precisa concluir esse processo, porque para concluir esse deságio, você faz uma assembleia de credores. Você junta todos os credores e tem uma votação, aí por maioria você vota se vai ou não vai aceitar o deságio, e você faz o plano de pagamento e ele vai na justiça, e a justiça dá o aval e você se compromete com aquilo. O Santa ainda não passou por esse processo. O diagnóstico da consultoria dizia que o Santa precisava passar por esse processo para ter atração de investimentos. Não está acontecendo exatamente isso. O investimento está chegando antes desse processo. Mas talvez o Santa precise acelerar essa questão da recuperação judicial para regularizar todo, até porque o investidor precisa saber quanto ele vai ter que pagar de dívida, né? O cara não vai chegar no escuro, o cara vai dizer, Santa, eu preciso saber se eu estou devendo 300 milhões ou 200 milhões. Porque o credor não vai pegar só a dívida trabalhista, ele vai pegar também as tributárias, que o Santa deve fazer acordos, enfim. Segundo o último demonstrativo contábil do Santa Cruz, o clube deve 305 milhões. E se ele amortizar a dívida, o Sport devia 300, né? Devia 390 depois de tudo e caiu para 100. Foi um negócio gigantesco. Equacionou as dívidas tributárias e conseguiu 80% nas trabalhistas. Ficou muito mais apresentável para uma negociação. É isso que o Santa está fazendo nesse momento. É isso que o Santa Cruz precisa fazer nesse momento, porque é o que eu costumo dizer o seguinte: 1 bilhão, vamos supor que esse 1 bilhão existe. Se a sua dívida for menor, não quer dizer que o cara vai pagar. 300 milhões era para pagar a dívida. Se a sua dívida reduziu para 100, aí o investidor ele não economiza 200 milhões. Esses 200 milhões serão investidos em outra coisa no Santa Cruz. 1 bilhão continua existindo. Se o Santa Cruz diminui a dívida dele de 300 milhões para 100 milhões, não quer dizer que o negócio vai virar, então, 800 milhões de reais, porque ele subiu. Pelo contrário, fica muito melhor para o Santa, que em vez de gastar 300 milhões só para pagar a dívida, gastaria só 100, e esses 200, de repente, em vez de modernizar o Arruda, vira Arena Coral mesmo. Estou dando só um exemplo aqui para você entender. Então, ao Santa, quanto mais ele amortizar a dívida, dentro dessa negociação, melhor ainda para ter esse dinheiro para outros fins. Então, esses são os 2 temas mais delicados, tá, Fred? É o tamanho da manutenção, quanto a Arruda vai demandar desse investimento, certamente seria bastante, e o quanto o Santa Cruz conseguirá reduzir da sua dívida para otimizar o máximo possível esses 10 anos de investimento que ele vai ter. Cássio, em relação a Vinícius Diniz, né, que é
empresário mineiro, já tem um histórico, né, de um trabalho semelhante, claro que em um clube completamente diferente de Santa Cruz, assim, eu diria até que oposto ao Santa Cruz. Santa Cruz é um clube de massa com mais de 1 milhão de torcedores e que então dá tem para uma adiantar que ele não tem movimentação. experiência nisso. Isso já dá para adiantar Não, sim, sem dúvida. na questão popular, na questão popular. Não, sim, que exatamente. Tem que gerir um clube com demandas de torcida, mas ele tem no Atlético, que aí foi basicamente do zero, né, um clube da quarta divisão. Ele, junto com um grupo de empresários, ele adquiriu o Atlético e conseguiu transformá-lo num clube hoje na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, desde o ano passado, Vinícius já não opera o Atlético. Tá? Ele vendeu a parte dele, né, para um empresário, acho que do Oriente Médio. Para um brasileiro, foi quase meio a meio da forma como ficou a SAF. A SAF, né? E agora, abre aspas, está livre no mercado e direciona, ao que tudo indica, né, de acordo com as informações do 98 Live, ao que tudo indica, direciona para o Santa Cruz, né, seu novo projeto de investimento. O 98 Live, ele não coloca uma palavra, um verbo no condicional, tá? É tudo já no passado ou no presente. A primeira frase, sim, Cássio, a primeira frase do 98, assinada, matéria assinada, inclusive, né, por Igor Assunção. Vinícius Diniz, ex-sócio da SAF do Atlético, de São João del Rei, é o novo proprietário da SAF do Santa Cruz. Diniz assumiu, já é no passado, assim, assumiu o negócio ao lado de outros quatro empresários mineiros do mercado financeiro, tá? E aí o resto já se dá. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente sabe que talvez a reportagem tenha sido o assumiu, o é o novo, talvez os tempos aí estejam um pouquinho à frente do processo, mas mostra a segurança da informação, né? Sim, pelo menos você para fazer isso, você pelo menos tem que ter uma segurança para cravar dessa forma. Mas a pergunta que eu te faço, Cássio, é: o trabalho no Atlético é um referencial significativo? Eu considero que sim. Eu acho que já tem o fato de já ter uma estrada, mesmo que um clube oposto ao Santa Cruz, eu acho que é melhor do que qualquer outro modelo aí que venha mais de paraquedas, né? Fred, sobre essas duas coisas que você falou rapidamente sobre a matéria, como você falou, está assinada e tal, eu não colocaria assumiu porque a gente gravou esse vídeo antes da estreia do Pernambucano. Até sábado eu não acho que Vinícius Diniz é o dono do Santa Cruz, quando o Santa jogar com decisão. Assumiu, concorda? Assim, eu digo assim, vai assumir, mas como você falou, mas a matéria ela traz uma segurança enorme de que o negócio está concretizado. Ele vai estar nos trâmites burocráticos, mas aí o trâmite burocrático é realmente cada um bota de uma forma, da forma como quiser. Enfim, sem problema nenhum. Eu teria que colocar, vai assumir o clube, mas isso é um tempo mais, enfim, isso é uma coisa menor. Em relação ao conteúdo, que é o segundo ponto da sua pergunta, que era onde é válida a chegada de Vinícius Diniz. Ele foi o presidente do Conselho de Administração do Atlético durante cerca de 2 anos. O clube foi vendido no fim de 22, deu 90% da SAF, ele fazia parte de um grupo com outros empresários. Ele era realmente quem geria o clube como presidente do Conselho de Administração, porque quando você vira a SAF, o presidente do Conselho de Administração é que é basicamente a figura, tá? Junto com o CEO. O clube e a associação, por exemplo, vai continuar tendo o presidente executivo, mas quase sem função. Na Bahia, pouca gente lembra quem é o presidente executivo do Bahia. É Emerson, o ex-goleiro do Bahia. Mas assim, não faz tanta diferença. Basicamente não faz diferença no futebol do Bahia. E passaria a ser assim. Ou seja, o cara que é o CEO do clube, escolhido, o presidente da Conselho de Administração, que foi o que Vinícius Diniz foi na SAF do Atlético. Essa seria a função principal. Ele deixou em agosto, vendendo, né, como você falou, que SAF tem muito disso. O cara pode ter há 10 anos de lucro, 10 anos ali, ou de repente fazer o que Ronaldo fez do Cruzeiro. Curiosamente, de Minas Gerais também. Comprou, foi para a primeira SAF, pegou em 21, chegou uma proposta melhor, passou para frente.
Por exemplo, ele poderia continuar ganhando com o Atlético, mas ao mesmo tempo ele falou: aqui eu já ganhei o que eu precisava ganhar, primeiro, dinheiro e know-how. Como você falou, dinheiro e know-how. Aí agora ele vai, quando ele chega para o Santa, por isso que eu falei da questão popular, pode ser ele querendo mais know-how, porque pegar pelo Santa vai ter dois tipos de know-how aí. Um, resolver uma pendência gigantesca, porque se ele consegue resolver, ele está treinado para pegar qualquer clube. Assim, certo? Tá, sim. E a segunda é fazer isso tendo uma massa de torcida gigantesca, que é um patamar, que é o patamar mais valorizado da SAF. Porque, Fred, quando a gente diz que o Santa deve 300 milhões, que o Arruda demanda muito dinheiro, isso é o ponto negativo. O positivo é o seguinte: no menor dos cenários, que é o que o Datafolha trouxe, né, na última pesquisa, o Santa tem, pelo menos, tem muito mais, porque outras pesquisas já mostraram mais. Eu estou falando da última e de um instituto com histórico nesse assunto. O Santa Cruz tem pelo menos 1.140.000 torcedores. Quando você adquire uma SAF de massa, não era o caso do Atlético, mas do perfil do Santa Cruz, você está adquirindo 1 milhão de torcedores, porque é o que a gente... Irmão, a gente pensa da seguinte forma: o cara adora produtos da Casa Bahia. Se o dia o fogão tiver ruim, o cara compra o fogão em outra loja. Cara, meu irmão, deu tudo certo. Eu comprei o ar-condicionado lá, foi bom. Comprei a mesa, foi bom. Mas essa geladeira, meu irmão, achei um fiasco, não gostei do produto. Nunca mais eu voltei. Futebol não é assim. No futebol, pode o vira-casaca é a parcela ínfima da ínfima da ínfima. O normal é o cara abraçar até o fim. Então, perceba que essa outra pesquisa que eu estou falando da Datafolha, que foi de setembro, se eu não me engano, foi de setembro de 24, era o Santa há meses sem jogar bola. Aí vem o Datafolha e faz uma pesquisa que ainda dá 1.140.000 torcedores. De um clube que simplesmente não chutava uma bola, Fred. Então, quando você está adquirindo a SAF, você está adquirindo essa massa de torcida. Esse, na verdade, é o maior ativo do Santa, vale muito mais do que o Arruda. A torcida do Santa Cruz vale muito, muito mais do que o Arruda. Então, é esse ativo que Vinícius Diniz vai adquirir, se ele concretizar esse negócio com o Santa. E ele vai precisar ter o know-how, inclusive, para gerir essa massa, uma massa ansiosa por esse processo, até porque veja que o Santa, a SAF está no mercado desde 2021, alguns clubes já se transformaram bastante de lá para cá. Na região, o Bahia virou bilionário, e o Santa aprovou essa constituição de SAF em maio de 22, a gente está em janeiro de 25, ou seja, já passou muito tempo. Então, há uma ansiedade enorme. Agora, a experiência de campo dele é inegável. Não é que ele pegou o Atlético na quarta divisão, não é só pegar na quarta divisão. A Portuguesa está na quarta divisão e acabou de fechar uma SAF bilionária, mas a Portuguesa é da cidade de São Paulo, um clube que já foi vice-campeão brasileiro da primeira divisão. Nesse caso, ele pegou um clube que, dentro do futebol nacional, não tinha relevância alguma. Esse clube agora é da Série B. O Atlético de Minas Gerais está na Série B. O Santa está na D, esse time está duas divisões acima. E ele vendeu, inclusive, valorizou bastante, por isso que eu acho que tirou um ótimo dinheiro, né? E vendeu o clube na Série B, um clube que, Fred, o Atlético nunca foi um clube. Vamos agora os gols do Campeonato Mineiro, assim, no passado. Recentemente está, até porque ele disputou, está presente há alguns anos. Mas anos 90, anos 2000, esse nome não existia, certo? A gente está falando de um clube que não fazia parte. Então, agora é um cara que geriu o Atlético até ele ser um time da Série B. Então, é isso que está chegando para o Santa, que dentro de uma filosofia de trabalho um pouco diferente, já que vai ter um apelo popular, um nível de cobrança sem igual, sabendo contornar isso, e eu acho que o futuro novo dono do Santa Cruz, eu tenho certeza que ele sabe que ele tem esse desafio, contornando esse desafio, superando esse desafio, para ficar a expectativa de um trabalho semelhante ao que ele fez do Atlético. Inclusive, no tempo que ele fez no Atlético, tá? Lembrando, os caras passaram 2 anos lá. Tipo, não é 10 anos para deixar o time onde tá, não. Foram 2 anos. Não sei se a resposta do Santa Cruz... O fato da caminhada ser a mesma dá uma esperança, inclusive técnica, ao Santa Cruz, né? Porque, às vezes, um grupo assume e pode segurar dinheiro, investir dinheiro. A expectativa da torcida pode ser por um investimento pesadíssimo. Eu já estava aqui no WhatsApp aqui lendo, não, tem que trazer João Paulo. Tem essas linhas, né, já mais empolgadas. Mas eu acho que ele tem, além do respaldo financeiro, o respaldo técnico de entender a quarta divisão,
de entender a terceira divisão, saber o perfil de jogador que deve ser contratado, o perfil de treinador que deve ser contratado para você ter uma caminhada segura. Com o Vinícius assumindo Santa Cruz, as mudanças podem ser completas, tá? Pode ter uma mudança inteira em departamento. Pode não, terá uma mudança completa no departamento de futebol. Outros profissionais virão, tá? Ele pode querer ficar com o Itamar ou não, depende quando isso se concretizar, mas ele vai ter absoluta. Por isso que eu não teria usado o assumir o Santa. Isso. Ele vai ter absoluta carta branca. Mais do que carta branca, ele vai ter comprado. Ele é quem vai dar carta branca. Você é o dono, pô. Assim, não é carta branca, então, vai ser o dono, é outra relação. Ele pode simplesmente chegar e transformar como ele quiser o departamento de futebol, o técnico, os jogadores e assim vai, tá? Cássio, para fechar o vídeo, eu queria que você construísse. Antes disso, é só porque você falou, ele pode. Complemento do que você falou, dele pode. A única coisa que ele não pode é mudar a cor do Santa Cruz, mudar o nome do Santa Cruz, mudar o uniforme do Santa Cruz, mudar o hino do Santa, o mascote do Santa. Depende de como for assinado, mas certamente isso vai ser protegido. Não, isso está na Assembleia, não pode mudar. Já tá na do Santa Cruz, né? Não pode. É a mesma coisa do Estatuto, é a mesma coisa do esporte, Sim, isso mas o Santa Cruz já colocou isso no... Não, Fred, isso é estatutário, não é... Não, veja só, não. Quando você faz o da SAF, você tem que reforçar. Eu conversei muito sobre isso. A gente se entrevistou, a gente fez um programa naquela reforma do Estatuto do Esporte e disse, não, que muita gente ficou, esses pontos não estão colocados. Aí foi dito, não, isso é colocado quando fizer um novo contrato da SAF, mas obviamente vai ser colocado, né? Reforçado pelo menos. Porque o do Red Bull Bragantino, a Red Bull Bragantino foi aquisição. Não é SAF. Ali é outra coisa. Completa. Ali é outra coisa. Mas, obviamente, isso vai ser protegido, não vamos nem... não, era só como informação, porque ainda é um tema novo e nem todo mundo é obrigado a saber disso. Nem todo mundo é obrigado. Pô, e se o cara é o dono, e agora? Não, veja, o Santa continuará sendo... Santa Cruz, Tricolor... Santa Cruz, Tricolor. O vermelho e o preto continuarão sem se tocar. Vai ter sempre o branco no meio, como diz o Estatuto do clube. E continuará sendo do Recife, né? Porque tem alguns que tem... Eu lembro que quando o Sport reformou o estatuto agora, uma das preocupações que se levantou é que não garantia que o Sport seria no Recife, né? Que poderia tirar o futebol, mas isso foi esclarecido e quando o Santa firmar o contrato da SAF, isso estará no contrato. Se alguém fizer um contrato desse, que não garanta onde você vai ficar, assim, merece 30 anos de cadeia, velho, assim, pela burrice. Até pra, Mas aí isso tem que estar no contrato da SAF, como está vindo do Bahia, né? O Bahia está... Total. E olha que o do Bahia é um. Mas esse tipo de situação, eu entendi o que você trouxe. Mas esse tipo de situação, e mesmo o exemplo que você deu do rival, mas do rival do Santa, no caso. Mas isso vale para clube, com todo respeito, sem relevância. Sim, para claro, quem tem. Porque aí eu volto ao que eu acabei de falar. O cara está comprando 1 milhão de torcedores. Supondo que existisse um item que permitisse isso, ele não faria isso. Porque ele não abriria mão da torcida que ele tem, repito, é o maior ativo de um clube de massa. Assim, de qualquer clube de massa. O maior ativo do Flamengo é ter 40 milhões de torcedores. Ou alguém acha que é a Gávea? Não. Cássio, a pergunta que eu vou fazer para você fechar era o seguinte: o passo a passo agora, tá? O que o torcedor do Santa Cruz tem que esperar nos próximos dias? Né? Porque a ansiedade agora está batendo a 1000. Qual vai ser o passo a passo? Vamos lá. A gente gravou, quando a gente estava gravando esse vídeo, foi bem no calor dessa informação, né? A gente decidiu, esse assunto, por exemplo, no NE45 era disparado, assim, num nível brutal de audiência, entrou no grupo, porque isso que eu falei, acabou tendo interesse de gente da comunidade do futebol, não era só a torcida do Santa, a gente, o Santa vai virar SAF, eu vou ler sobre isso aqui, então acabou tendo interesse, bora gravar o vídeo logo, porque tá muito no assunto. E ao longo do dia, nos dias seguintes, devem chegar novas informações, sobretudo porque, com a avalanche que foi essa notícia no dia, não sei se o Santa Cruz vai ficar calado, se Bruno Rodrigues vai ficar incomunicável. Tipo, não vai atender uma reportagem, não vai dar uma entrevista, não vai passar uma mensagem para o WhatsApp para um repórter dizendo: eu viajei para resolver, não tem nada disso, está quase perto, o cara não vai dar uma resposta, ou seja, o Santa não vai ficar incomunicável, o Santa vai se pronunciar muito em breve, tomara até que de forma oficial, como fez o Náutico,
e como o próprio Santa fez em relação ao diagnóstico da consultoria, e falar assim, ó, o Santa está próximo de um entendimento, citar um prazo para entrar na proposta sendo vinculante ou não vinculante, teve essa dúvida durante o dia, seria vinculante ou não vinculante, e esse é o próximo passo. Eu acho que é o Santa Cruz responder sobre o assunto. A torcida do Santos já invadiu o Instagram de Vinícius Diniz, tá? A turma foi lá e a turma foi muito precisa. A turma foi, Fred, na foto dele que ele tá assinando um contrato. Até o momento era tá assinando um livro, Cássio. Tá assinando um livro. Sim, não, mas a turma já dizendo que tá assinando um contrato. Exatamente. Só aproveita que tu tá com os comentários. Aproveita que tá aí com a caneta aí. Assina logo outro. Assim, era justamente isso. E já invadiu. Enfim, é esperar. O que você falou, o próximo passo em relação à torcida é esperar. O do Santa, eu acho que é realmente, pela avalanche de conteúdo que teve sobre esse assunto, não foi só um interesse. Foi nome de quem vai comprar, valor de quem vai comprar, o período que vai comprar, o que vai fazer, o que o cara já fez. Tem toda uma linha cronológica de situações nisso aí para que o Santa Cruz não passe, não dê nada em troca. Diz, não, tem isso. Ou então é mais ou menos próximo, é esse cara e mais um. Ou então, se foi um mal entendido, não é o Santa Cruz de Pernambuco, é o Santa Cruz de Natal. Inclusive, Cássio, eu acho que o Santa precisa se pronunciar em breve e acredito que fará. Inclusive, Cássio, surgiu, né, durante a gravação desse vídeo um segundo nome, né, que é o de Márcio Kadar, né, uma matéria do Globo Esporte, uma matéria do GE, que já traz Márcio ao lado de Vinícius como um agente direto desse processo, e eu acho que no final das contas é isso. A gente vai gravar o vídeo, você está vendo esse vídeo agora, daqui a mais 1 hora, daqui a mais 2 horas, daqui para frente agora a gente vai ter sempre novidades relacionadas a esse processo. Os contratos devem estar sendo preparados, as minutas dos contratos devem estar já sendo preparadas para serem assinadas, para se trocar. Como foi falado desde a matéria do 99 Live, no podcast do Beberibe, a tendência é que esses grupos de empresários, né, Vinícius e Márcio, pelo menos, venham para o Recife, tá, já na próxima semana, e a partir de agora é ver o desenrolar desse processo, que é muito sólido. Tá? Não estou garantindo que a administração será sólida, que o investimento será sólido, não é isso. Sólido, o que eu quero dizer é a pavimentação do negócio. Já tem rosto, já tem nome, já tem lastro, já tem história, já tem exemplos. Tá? Na matéria do GE cita muito o exemplo de um fundo de investimento, como foi feito com a Portuguesa, que Cássio já citou aqui no programa também, o exemplo da Portuguesa. Então, assim, o interesse na compra da SAF do Santa Cruz, ele existe, está em um processo de negociação, ao que tudo indica, absolutamente avançado. Tá? E como a própria matéria do GE traz, seria já vinculante. A gente estava falando aqui que estava não vinculante, sim, mas já que você trouxe a matéria do GE, ela traz da forma como tinha colocado no blog, na 45 também, mas como poderia estar em dúvida, é a vinculante. Ou seja, realmente seria um passo no peito náutico. Tá tudo muito, muito adiantado, Cássio, para ainda ser uma não vinculante. Realmente é uma proposta vinculante e não será surpresa se em poucos dias nós tivermos a assinatura no papel, tá? E o Santa Cruz passar a ter um novo dono, ou 2 novos donos. A gente vai saber o desenrolar disso nos próximos dias, tá? Ou seja, o futuro do Santa Cruz mudou. O futuro do Santa Cruz está caminhando para outras mãos, né? O futebol do Santa Cruz deixando de pertencer ao clube associativo, partindo para as mãos, né, de 2 empresários ou um grupo de empresários. Tudo isso a gente vai acompanhar, tá, muito de perto, porque transforma e oxigena um clube que estava precisando demais desse porte de intervenção. Praticamente já não havia mais qualquer outra saída para o Santa Cruz que não fosse um investimento deste porte, né, que se anuncia com essa SAF.
como o próprio diagnóstico do clube apontou, né? E sobre Vinícius e o outro nome, é importante destacar que a matéria original dizia que era Vinícius e mais 4 nomes. Esse pode ser só um dos outros 4 nomes. Sim, exatamente. Mas com Vinícius Diniz liderando como tem liderado a questão do Atlético. E agora, terminando, concluindo, Fred, do futebol, ele ganhou esse know-how a ser o cara que fez o Atlético do nada um time da Série B. Se ele pegar o Santa Cruz, o Santa Cruz dos clubes de massa, eu até disse isso um dia desse, considerando clubes com pelo menos 1 milhão de torcedores, talvez não exista no mundo, não é no Brasil não, no mundo, até porque o Brasil é tão grande que não é todo canto que tem 1 milhão de torcedores não, encontrar um clube com 1 milhão de torcedores que tenha passado pelo que o Santa Cruz passou. Eu não estou dizendo, eu estou falando no Brasil, repetindo, no mundo, assim, não é só, mas esse time é popular, não sei se o cara encontra. Então, de repente, chega um empresário num clube como esse que a gente está dizendo que vive, ou que pelo menos eu estou dizendo que vive a pior situação que um clube de massa já passou. E de repente esse clube se reerguer, pense o know-how triplicado que ele poderia ter para a continuidade dele da carreira como investidor de futebol, né? Se ele fez sua formação no Atlético, agora é mestrado ou doutorado, se mestrado conseguir no doutorado. Santa Cruz. O homem sai pronto para tudo. Pelo valor tem condição, viu? Pelo valor não, tem. Total, pelo valor. A gente sabe que esses valores que são divulgados com SAF eles têm muitas e muitas variáveis, e aí não é aqui, não é agora que a gente vai conseguir fazer o mínimo de Tomara que o Santa faça o que o Ferroviário fez. Era isso que eu ia dizer. Cássio já trouxe detalhamentos da negociação do Ferroviário, né? O do Ferroviário era saber, até porque 1 bilhão é o mínimo, 1 bilhão é o máximo, 1 bilhão é com as variáveis. O Ferroviário trouxe, durante 10 anos, as divisões, sem divisão barra de Série D, Série C, Série B ou Série A, cada um com peso de investimento, de garantia mínima de investimento, e isso faz com que o clube oscile em 10 anos na sua SAF de 113 a 413. Isso. Então, a gente, imprensa, sociedade, torcida, sobretudo a torcida do Santa Cruz, vai precisar que esse número seja destrinchado. Isso. 1 bilhão é um número lindo. 15 anos, segundo a matéria do GE. Então já tem 2 fontes de informação aí diferentes, entre 10 e 15 10 ou 15 anos. Mas todo mundo botando 1 bilhão, pelo menos, né? A do Bahia, por exemplo, foi 1,5 bilhão em 15 anos, acho que é a do Bahia, né? Que era o mínimo de investimento. Aí do Bahia, por exemplo, era 1,5 bilhão, Fred, de mínimo. O do Santa é 1 bilhão com as variáveis, aí caberá a Bruno Rodrigues detalhar, porque a torcida do Santa Cruz, embora a torcida do Santa Cruz não vá votar na Assembleia para isso, mas a torcida tem o direito de saber o que o presidente executivo do clube fará com o clube. Total. Qual a condição que vai colocar. E é torcer, já que você falou dos próximos passos, que um dos próximos passos seja o nível de detalhamento que o Ferroviário trouxe. É isso então, tá? Assim a gente fecha mais um conteúdo, a gente fecha mais um vídeo e, obviamente, tanto no nosso podcast quanto no NE45, no blog de Cássio, teremos todas as atualizações relacionadas a esse processo da compra de SAF do Santa Cruz, tá? Valeu a todos que chegaram até aqui. Se quiserem deixar o like, a gente agradece muito. Por favor, se quiserem se inscrever no nosso canal, vão ser muito bem-vindos e muito bem-vindas. A gente precisa, né, desse seu apoio, dessa sua participação aqui, para que a gente possa levar os nossos conteúdos para cada vez mais pessoas, mais estados, mais torcidas, tá? E dessa forma turbinar e impulsionar o trabalho aqui do 45 Minutos. Grande abraço a vocês, até a próxima, tchau, tchau.